Inovação. Muitas vezes, acreditamos que o novo nasce do desconhecido, quando, na verdade, as soluções mais transformadoras da humanidade estão enraizadas na ancestralidade. Os povos tradicionais, com suas práticas de cultivo, medicina, engenharia, comunicação, artes e muitas outras, garantiram a sobrevivência e a transmissão dos saberes ao longo do tempo. Inovar é sobre compreender e respeitar o passado para dar um passo adiante. Adiante? Será que estamos de fato avançando? Caminhamos para um futuro em velocidade 2x, como se fosse nosso direito explorar sem limites os recursos naturais, destruindo o que nos sustenta. Rios que secam, florestas que somem, terras que já não dão frutos. O nosso planeta nunca foi tão quente. Espécies não param de ser extintas, alagamentos, incêndios, furacões, cidades às escuras. Que avanço é esse? Ailton Krenak nos ensina que, em nome do progresso, estamos apagando séculos de sabedoria ancestral, como se o futuro pudesse existir com tamanho desequilíbrio. Unir a sabedoria ancestral à inovação é mais do que uma escolha, é um compromisso com o futuro. A cada prática tradicional que valorizamos, plantamos sementes de esperança e equilíbrio para gerações que virão. Junte-se a nós nessa jornada transformadora. Valorize, integre, inove. Reconcitec 2024. A inovação é ancestral. Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa atividade aqui do Reconcitec, o 10º Reconcitec da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma atividade que está consolidada já, não só para nós, baianos, mas sobretudo para o Brasil inteiro, já que temos pessoas de diversas partes do Brasil vindo se apresentando, mostrando suas pesquisas, seus estudos, suas incomodações no campo intelectual e compartilhando conosco, através do Reconcitec, toda essa pujança, todo esse conhecimento que está aí rodando no nosso Brasil inteiro. Na noite de hoje, através dessa mesa redonda, a gente vai ter a presença da professora Elizabeth Ocoforado e do discente Antônio Neto, que vai nos brindar, os dois, com informações, com dados, com resultados da pesquisa e da atividade feita por esta professora, com a participação de André na condição de discente, de Antônio Neto na condição de discente, chamado Nega de Pitó. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a professora Elizabeth Ocoforado, que vai começar a noite aqui conosco, já apresentando o vasto currículo da professora. Professora Elizabeth, por favor. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, professora, ao 10º Reconcitec. Eu que agradeço pelo convite, né, ter essa oportunidade de mostrar um pouco o que é que a Mata Sul está produzindo, o que é que o curso Serviço Social está produzindo, nessa proposta de interiorização para o desenvolvimento. A gente está fazendo um trabalho bem intensivo na área de pesquisa. Seja muito bem-vinda, e são esses dados que a gente quer ver. Para quem não conhece a professora Elizabeth Ocoforado, ela possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, ela tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, o doutorado também dela é em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem experiências na área de elaboração de projetos sociais, atuando em diversas ONGs e órgãos governamentais locais. No campo da docência, ela atua em mais de 10 anos com as mais diversas disciplinas, inclusive com Sociologia, Metodologia da Pesquisa, e não só no curso de Serviço Social, também nos cursos de Direito, Administração, Turismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia e Letra. Atualmente, a professora é docente do curso de Serviço Social da UPE, no campus de Palmares, na cidade de Palmares, e também é professora, desculpa, Beth, é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de bacharelado em Serviço Social, com publicações de livros, artigos, além da coordenação dos grupos de pesquisa Violas, coordenação do canal Social em Foco e dos projetos Cuca Legal e Cine Pipoca.
Professora Elizabeth Acoforado, o espaço da 10ª Reconcitec é da senhora, fique à vontade. Ok, professora Marcela, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Só faço uma correção, eu sou da Universidade de Pernambuco, é porque o pessoal toda vez coloca Federal de Pernambuco. A Federal de Pernambuco eu fui aluna e fui mestranda. Mas, enfim, isso acontece, isso é comum, comuníssimo. Quem sabe isso não é um presságio positivo, né? Que assim seja, que assim seja. Pois é. Bem, eu queria primeiro colocar o seguinte, que o projeto Nega de Pitó, na realidade, ele é um projeto que foi elaborado por mim e pela professora Domênica Rodrigues, então eu faço questão de anunciar que foi um projeto feito a 4 mãos, onde a gente pensou em trabalhar um pouco, né, a questão da transição capilar, como é que essa transição capilar ela surge no espaço das escolas públicas, principalmente as escolas de ensino fundamental de Palmares. Então, a ideia inicial foi identificar como é que a lei, né, nós temos uma legislação que garante a incursão da discussão sobre a história afrodescendente, né, no espaço educacional, e não necessariamente só no espaço do nível fundamental ou médio, mas em todos os espaços educacionais, então vai desde a educação fundamental à universidade, mas há um movimento muito grande nessa implantação junto às escolas fundamentais. E nós optamos por uma escola em Palmares, que é o chamado CAIC, que é uma escola tida como uma escola problema, porque assim todo mundo acha muito difícil trabalhar com os alunos de lá, e aí eu fui entender o que era essa grande dificuldade. A grande dificuldade é porque os alunos são autênticos, eles se impõem, eles apresentam suas queixas, eles revertem, subvertem a educação bancária. Então, quando o projeto Nega de Pitó ele foi aprovado, né, então é um projeto guarda-chuva, ele, no primeiro momento, ele ancorou 4 planos de pesquisas, que a gente chama como subprojeto. Então, teve o trabalho da Sandrine e Rafael, todas elas são egressas hoje da UPE, que era a escola, a estética e uma educação antirracista, o cotidiano da escola CAIC, né, que é a escola José do Rego Maciel. Tivemos um outro plano ou subprojeto da Ingrid Ferreira, que foi denominado como a importância da educação escolar para a construção e empoderamento negro na cidade de Palmares. O trabalho da aluna Mayumi, que foi a invisibilidade da mulher negra no âmbito escolar. E, por fim, o trabalho da Júlia Rebeca, que é a desigualdade racial no espaço escolar. Esses 4 subprojetos, inicialmente, eles nos agraciou com resultados fantásticos. A gente conseguiu ver, a pesquisa não está terminada, a pesquisa ainda tem 2 etapas, que vou passar para vocês, que é exatamente o trabalho do Antônio Neto e depois da próxima aluna, que a gente está em processo de seleção. Então, esses 4 primeiros planos, eles assim conseguiram dar uma visibilidade, né? Conseguiu dar uma demonstração do que é a questão racial, como é que a questão racial se pauta dentro das escolas. E aí foi muita surpresa, porque assim, a gente via que existia um plano de estudo, foi o que foi analisado pela Júlia Rafaela, Júlia Rebeca, um plano de estudo que define a questão da discussão da abordagem afrodescendente e uma educação antirracista dentro das escolas, mas embora haja o plano, haja uma legislação que rege essa questão do debate, a operacionalização ainda é muito parca, muito pequena. Então, a gente se deparou com realidades onde os alunos não se reconheciam como negros, os alunos se perguntavam, quando a gente fazia a pergunta, né? Foi uma pesquisa, inclusive, avaliada pelo Comitê de Ética, por trabalhar com seres humanos, e os alunos olhavam para mim e disseram, mas a senhora acha que eu tenho que cor? E aí eu disse, não, quem tem que dizer qual é a cor que você tem é você, qual é a cor que você se identifica. E a gente se deparou muito com essa situação. Nós encontramos livros didáticos em que a ideia da discussão racial dentro do espaço escolar se dava muito dentro de uma noção apenas escravagista. Então, aquele negro que veio da África, que estava nos navios negreiros, que foram extremamente maltratados. Então, o que acontecia? Os alunos não conseguiam se identificar com esse negro. Por isso que existiu, e a pesquisa apontou, uma negação da sua raça. Que a esse negro escravizado, eles não se reconheciam. Quando a gente começou a avaliar os livros didáticos eles vêm com um processo crescente, que vem lá do navio negreiro até chegar num negro sendo abordado pelo um policial no Camburão, ou um negro sendo assassinado nos Estados Unidos, como foi o caso, né, emblemático mundialmente,
que aí eles viam na mídia. Então, este negro, esse sim, eles conseguiam se identificar. Mas aí se constrói uma leitura da raça negra nos livros escolares ainda, de uma maneira a colocar ainda a população negra no campo do exótico. Então, tudo isso as meninas conseguiram ver a partir das entrevistas, a partir da coleta de dados, a partir da análise dos planos de aula dos professores. Encontramos professores extremamente envolvidos com a temática, né? Professores que não têm recursos dados pela Secretaria Municipal, mas mesmo assim elas levam vídeo, elas fazem oficina de abaumí, elas pintam e bordam, como a gente diz, para que os alunos consigam chegar o mais próximo possível da discussão e de uma construção de educação antirracista, né, que é o que elas primam em princípio. Mas ele se deparou com realidades muito esdrúxulas, né, que eram professores que não tinham essa ideia, que achavam que a transversalidade, né, da pauta em discussão se coloca muito pontualmente, só 13 de maio, 28 de novembro. Então, assim, a transversalidade não acontece, né, nas demais disciplinas. O corpo técnico é um corpo também que não compreende. Então, a gente começou a perceber que não adianta ter uma legislação. Né? A legislação ela é importante, eu não estou negando a legislação, mas ela precisa ser operacionalizada. Isso parte para um processo também de formação continuada de professores, de técnicos, de gestão. Né? Porque se a gestão não tiver essa compreensão, não tiver uma formação antirracista, ela não vai implementar nenhum plano de trabalho, ela não vai abordar essa discussão em sala de aula, nem na sua gestão escolar. E aí a gente começou a identificar uma série de coisas. O trabalho da Mayumi mesmo, com a questão da invisibilidade da mulher negra no espaço escolar, ela partiu da experiência dela enquanto aluna. Né? Enquanto aluna negra, que foi extremamente preterida no espaço escolar. Então, ela era sempre colocada em segundo plano. A questão dos relacionamentos afetivos na escola, isso era muito colocado em segundo plano. Então, ela diz, olha, minha motivação maior foi porque a gente identificava que as branquinhas, eles queriam namorar sério. A gente, que era negra, eles não queriam namorar sério. Né? Então, era para ficar, era para curtir. Então, tudo isso foi o que motivou a Mayumi a fazer essa pesquisa, e ela conseguiu identificar isso dentro do espaço escolar. Né? Uma outra questão que a gente viu muito claro aí foi essa questão do empoderamento, né, negro a partir da estética. Né? Porque como se desdobra esse projeto, e a gente conseguiu ver, nesse primeiro momento, essa primeira leva de planos, a questão da estética. Então, as meninas entrando já com tranças, as meninas entrando com cabelo, os meninos Black Power, com cabelo cacheado. Fizemos vários questionamentos a respeito de como é que elas se sentiam com o processo de embranquecimento, né, que o próprio projeto traz a questão do alisamento, de domar o cabelo, é uma forma de embranquecer, é uma forma de se enquadrar dentro de uma estética que não é uma estética negra, é uma estética branca, né, uma estética europeia, uma estética que a gente consegue, é o mundo visto do lado de lá para cá. Né? Então, essa construção a gente está começando a aprofundar mais, mas a gente já identificou isso muito, muito forte nessas pesquisas. E aí, a própria questão da estética e dessa educação antirracista, a gente começou a perceber que há uma discussão, mas é uma discussão ainda muito tênue. E quando a gente começou a perceber e aprofundar o debate com as alunas, a gente viu que elas não tinham essa noção de que estavam usando o cabelo com trança, que estavam usando o cabelo solto, cacheado, por uma questão de empoderamento apenas. Elas estavam usando isso porque a mídia agora estava passando para elas que é possível deixar de ser a nega do pitó, né? É possível deixar a nega que tem o cabelo domado, para agora ter o seu cabelo como ela queira. Embora elas se sintam bonitas, né, com o cabelo cacheado, com o cabelo trançado, com o cabelo em turbante, elas fazem isso ainda muito mais pelo apelo midiático. Né? Então, a partir desse aprofundamento, dessas 4 vertentes que a gente viu aí com a Sabrina, com a Sandrine, com a Ingrid, com a Mayumi, com a Júlia, a gente passou com a segunda etapa do projeto, que é o que vocês vão ver agora, que é o preto no branco, que aí o Neto ele retoma essa questão, né? Pegando um pouco de tudo isso que a gente verificou aqui, e a gente vai finalizar com outro projeto, que a gente está em processo de seleção agora do aluno, que vai discutir exatamente a questão
da mídia, né? Mas, acima de tudo, é um projeto que ele vai verificar como é que os espaços de beleza, como é que eles veem essa questão do atendimento à população negra, né? Então, o projeto é Transição Capilar e o Espaço Escolar, Mídia, Consumo e Reconhecimento, onde a gente vai estar entrevistando estudantes que consomem nos supermercados, nos salões de beleza da cidade de Palmares. Então, a gente vai verificar tudo isso. Inclusive, a gente já começou a fazer um mapeamento dos salões e é muito interessante. Você sempre encontra o salão de beleza com grandes mulheres loiras de cabelos voaçantes. Aí você vê lá no cantinho, tem uma propaganda de uma mulher negra e com o produto que está sendo vendido. Então, é muito pouco, é um disparate muito grande, é uma discrepância muito grande entre a publicidade, né, midiática para o consumo para a mulher branca, em detrimento das mulheres negras. E aí, quando a gente começou a verificar, inclusive, leituras a respeito dessa questão da estética, né, capilar, como um processo de transição capilar para a construção da identidade, a gente começou a verificar assim, como tudo isso foi capitaneado pelo capitalismo. Então, como é que o capitalismo pegou essa população, que é um nicho de mercado, e promove cremes específicos, óleos específicos, gel específicos, e, pasmem, são produtos muito mais caros do que os produtos convencionais. Então, tudo isso a gente está começando a verificar nessa última etapa da pesquisa, né, que vai se dar a partir do ano que vem, para a gente fechar o Nega de Pitó com esses 6 grandes subprojetos que trouxeram para a gente assim, uma discussão que é necessária, é pertinente, é uma discussão que precisa voltar os resultados para a sala de aula. A gente precisa apresentar para a Secretaria Municipal de Palmares e para as outras secretarias a necessidade de uma formação continuada a respeito da educação antirracista, porque para se ter uma educação antirracista tem que haver uma desconstrução do racismo. Então, você tem que ser um racista em desconstrução. E se perceber um racista em desconstrução é algo ainda que demanda muito tempo, muita discussão. E as escolas ainda não estão preparadas para isso. Então, a nossa proposta é que, depois desse projeto, a gente consiga ter subsídio suficiente para apresentar um plano de trabalho de formação continuada para ser implantado em todas as secretarias municipais da zona da Mata Sul de Pernambuco. Nós temos um espaço gigantesco, um espaço que fica afastado do centro, mas, em compensação, tem uma dinâmica própria, tem uma dinâmica pautada na cana-de-açúcar, pautada na monocultura, pautada nas relações de violência escravagista, né? Então, a gente precisa, sim, estar em formação, porque não adianta ter só a legislação por si só, ela não anda, ela precisa ser operacionalizada, e só é operacionalizada quando as pessoas compreendem o que é essa legislação, compreendem a importância da educação antirracista. Então, eu acho que é isso que o projeto Nega de Pitó traz para a gente, né? E que foi, para mim, assim, um achado encontrar tanto depoimentos, né, de professores, de professoras, de alunos, né, tanto alunos brancos quanto alunos negros, vendo essa questão, e o sofrimento, gente, pasmo, o sofrimento que essas meninas que tiveram seus cabelos alisados, seus cabelos presos, seus cabelos trançados, quando elas não queriam nem trançar, né, mas elas precisavam ter o cabelo domado, porque era uma forma de ser aceita. Então, foi algo que me emocionou muito ao longo de toda a pesquisa, porque a gente via essas revelações, esses depoimentos, que a gente imagina que não acontece, que isso aí é coisa de muito passado, mas não, é algo que está muito presente e que está, assim, né, a posto, a gente precisa trabalhar de uma maneira mais efetiva. Bem, eu acho que é isso, e agora a gente pode compreender um pouco melhor o que é que o Neto, né, que está aí na etapa de pesquisa dele, já não etapa de coleta de dados, do preto no branco, o que é que ele tem para mostrar para a gente. Muito obrigada. Beth, a gente que agradece a vastidão de informações que você trouxe acerca dessa pesquisa, que vai acabar mexendo com possibilidade de intervenção a posteriori, né? Nas escolas. E para você, antes de Antônio chegar, eu queria lhe fazer uma consideração, uma pergunta para você pensar. Tem essa questão da lei que introduz a necessidade do debate sobre a cultura afrodescendente e também a indígena, né, nas escolas.
você bem colocou de que não basta ter a lei, né? Precisa ter fazer algo no mundo concreto com essa lei. Não basta um marcador legal, né? Se os sujeitos não têm uma formação que entendam o que é o racismo para ter uma formação antirracista, isso não vai avançar. Eu queria que você tentasse fazer um cruzamento, se é que você tem essa informação, da importância disso no âmbito escolar com a chegada de assistentes sociais dentro das escolas. Você falou aí dos professores, né? Os professores que resistem, uns que estão dentro da discussão, que promovem a discussão e avançam, outros que não estão nem aí para o marcador legal. Então, eu queria que você tentasse ver, eu não sei se aí na Mata Sul tem assistentes sociais na área da educação, né? Já se os municípios avançaram nisso, mas eu penso que se não avançaram, pode ser uma luta conjunta. Mas o que você pensa do impacto que pode ter a inserção de profissionais de serviço social em educação para o fortalecimento dessa bandeira, dessa luta, para a materialização desses conteúdos dentro da escola? Enquanto isso, eu vou chamando aqui Antônio, para ele vir fazer a apresentação dele, e daqui a pouco a gente abre para o debate. Quem está acompanhando aqui a gente, por favor, colegas, peguem o link, socializem o link dessa mesa, redonda agora, e vamos fazer o maior número de pessoas ouvir o que se está produzindo. Na mesa anterior que eu estava, a professora Moema Serpa fez uma consideração muito, muito interessante. Ela disse, quando os professores lutam, quando os professores param, as pessoas acham que os professores estão em greve, né? Não estão querendo fazer nada, não querem trabalhar, são vagabundos, tal. Então, o Reconcitec, essa mesa, as outras mesas que estão rolando no Reconcitec, mostram o que os professores estão fazendo e o que os alunos que acompanham esses professores através dos grupos de pesquisa e de extensão estão produzindo. Então, isso é muito importante, que toda a comunidade, as atividades do Reconcitec não são para a academia, são a partir das academias para o mundo externo. Vejam o trabalho de pesquisa que está sendo apresentado aqui agora, né? Então, Antônio já está aqui conosco. Antônio, você vai ficar aqui agora, eu vou lhe apresentar, meu querido. Professora Beth vai ficar aí nos bastidores, fazendo também a divulgação. E eu queria apresentar a vocês Antônio Leôncio da Silva Neto, popularmente conhecido como Neto, né, Antônio? E ele é graduando em Serviço Social pela Universidade de Pernambuco, a UPE. Atualmente, ele é membro do grupo de pesquisa em Políticas Públicas, Questão Social, Democracias, Direitos e Diversidades, que é o Grupo Violas, que é liderado por professora Elizabeth Ocoforado, e vai agora nos falar sobre o plano de trabalho dele e a pesquisa dele. Seja muito bem-vindo, Neto. Abre aí a sua coisa. Isso. Sabrina, você pode colocar o slide para que eu possa passar, por favor? Seja bem-vindo, viu, Neto? Obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. Como já foi apresentado, eu me chamo Antônio. Atualmente estou no 5º período de Serviço Social pela Universidade de Pernambuco, especificamente no campus Mata Sul. E junto com a professora Elizabeth Alcoforado, o tema da linha de pesquisa que eu estou fazendo parte Negra de Pitó, a construção da identidade negra no espaço escolar na cidade de Palmares. Pode passar. E aí, os objetivos do plano, né, dessa pesquisa geral, analisar a contribuição da escola na formação da identidade negra diante dos apelos estéticos do branqueamento com alunos do sexo masculino do ensino fundamental 2. E dos específicos, analisar a relação entre o livro didático, conteúdo curricular, e a proposta pedagógica da escola na consecução da lei de número 10.639/03, frente ao público envolvido na pesquisa, comunidade escolar, identificar como os personagens do contexto escolar, gestores, professores, alunos, comunidade escolar, compreendem e implementam ações antirracistas
no âmbito da educação local e analisar a representação social da estética capilar midiática entre os alunos e os reflexos na construção da identidade racial negra. E, por último, analisar a representação social da estética capilar negra como expressão de beleza ou resistência entre os alunos. Pode passar. A metodologia. A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise dos livros didáticos dos alunos do Ensino Fundamental 2 e por meio de entrevistas com os alunos do sexo masculino, observando como os mesmos enxergam a realidade do racismo no Brasil, bem como seus gostos e possibilidades em relação à estética capilar, especificamente com os modelos de cabelos Black Power, tranças, cortes com raspagens nas laterais do cabelo, desenhos no couro cabeludo, nas quais são marcas significativas quando se trata de cabelos afrodescendentes e de origem negra. Pode passar. Dos livros de História e Geografia analisados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Do que eu analisei dos livros de História, há uma abordagem ampla sobre conteúdos da cultura afro-brasileira e não apresenta informações mistificadoras de cunho europeu, como, por exemplo, aquela ideia mistificadora de quem descobriu o Brasil foi Dom Pedro Álvares Cabral. Essa informação não tem de jeito nenhum, e sim a verdadeira história de que aqui já existiam povos originários que moravam, que já tinham um hábito aqui no Brasil. E aí descobri também, né, analisei, e vi que tem baixos de assuntos sobre o racismo. A abordagem sobre o racismo nos livros de história desses alunos do Ensino Fundamental 2, ela só aparece a partir do 9º ano, uma abordagem bem ampla, e do 6º ao 8º ano não tem falando nada especificamente sobre o racismo. Um problema, né? Porque um aluno que estuda em uma escola do 6º ao 8º ano e nos livros deles não há presença de assuntos que contêm esse problema que é o racismo, esse crime que é o racismo, dá a entender que há uma falha, né, no plano de ensino de aprendizagem desses estudantes. Em relação aos livros de geografia, é que não tem nada mesmo sobre o racismo. O que se tem nos livros de geografia que eu pude analisar é que eles mostram as localidades de onde esses povos originários moravam, né, aqui no Brasil. A quantidade deles também são mostradas, quantidades de populações que existiam, né, milhares que já existiam aqui antes mesmo do processo de colonização. Pode passar. A análise referente ao fazer profissional da professora de História. Eu só consegui entrevistar a professora de História, e aí ela me afirmou que ela costuma, nas aulas delas, trazer sempre samba, dança, que sempre tragam, que venham de representatividade negra. E aí ela mostrou um trabalho que ela fez com os estudantes em 2022, que com as bonecas Abayomi, que aí ela disse que em 2022 levou para os alunos dela, explicando, dizendo que era uma lenda. Mas aí, quando foi esse ano, em 2024, ela descobriu que não é uma lenda e que tem autoria, e a autoria de uma pessoa negra. E aí ela levou para os estudantes, mostrou a verdadeira realidade de onde vêm essas bonecas, e ela disse que foi assim o maior sucesso. E os alunos gostaram também, porque ela trouxe de novo, né, essa realidade que antes ela tinha explicado como uma lenda. E aí, nessa última foto do slide, ela mostrou que fez essa atividade entre os estudantes, né?
colocando os adjetivos que a sociedade costuma ter com a Barbie e com qualquer boneca negra. Nesse caso aí, ela colocou a Bayomi. No caso da Barbie, que as pessoas costumam dizer que é a bonita, que é a princesa, a maravilhosa. E quando se trata da boneca negra, é sempre as endemoniadas, as que não prestam, as que são do demônio, que as pessoas são as que realmente as pessoas abominam. E aí é uma atividade, uma prática da professora que a gente pode ver que sim, é uma atividade que contribui, né, para a construção da identidade negra no espaço escolar, no cotidiano desses alunos, né, contribui principalmente para a eliminação do racismo, tanto no âmbito escolar, quanto também na vida desses estudantes cotidianamente. Pode passar. Das entrevistas com os estudantes do sexo masculino. E aí, entre as perguntas que eu fiz, foram entrevistados 10 estudantes do sexo masculino, do sexto ao nono ano. E aí, a primeira pergunta que eu fiz a um deles foi: você considera que nos dias atuais ainda há escravidão no Brasil? Muitos diziam que sim, né, devido. Muitos não, eu acredito que uns 2 alunos afirmam que eles acreditam que ainda existe escravidão no Brasil, principalmente pela repressão policial que os negros e negras vêm sofrendo. Todo mundo vê aí nos noticiários, nas notícias, TV, em tudo, que os negros, principalmente os negros, a maioria dos negros, vem sofrendo repressão policial todos os dias aqui no Brasil. E isso é uma nova forma de escravidão e que precisa ser notado, que precisa ser debatido, que precisa ser resolvido. Já alguns deles dizem que não existe escravidão no Brasil e que essa forma de repressão policial é porque se o policial está fazendo isso com o negro é porque o negro fez algo de errado, tá com alguma droga na mochila, alguma arma dentro da mochila. E aí, a outra pergunta que eu fiz a alguns deles foi se eles já presenciaram algum ato de racismo em sala de aula. Uns respondiam, principalmente um que se autodeclara negro, respondeu que sim, principalmente com ele, né, quando se trata do racismo recreativo, que vem mais daquelas brincadeirinhas entre os estudantes, mas brincadeirinhas essas que fez mal ao aluno, né, de acordo com o que ele me falou. E um aluno do 7º ano. E aí ele disse que levou para a professora, levou para a diretoria, mas é aquilo, né? Foi tudo acobertado dentro da escola. E aí fez a mesma pergunta a um aluno do 9º ano, branco, de cabelo loiro, dado luzes, e ele disse que já presenciou racismo na sala de aula. E aí eu puxei mais um pouco dele, né? Quis que ele pedi para que ele falasse mais. E aí eu perguntei se ele fez alguma coisa não para reprimir a pessoa que cometeu racismo, mas para orientar, né, e dizer que racismo é um assunto sério e é crime, considerado crime aqui no Brasil, na maioria dos países. E ele disse que não fez nada e nem disse nada, até porque não era ele que estava sofrendo o racismo. Pode passar. E aí, das entrevistas com os estudantes em relação aos cabelos, a estética capilar. E aí, a um deles eu perguntei o que te impede de fazer esse estilo de penteado, especificamente as tranças. Aí ele, eu acho muito bonito, vem de representatividade negra, acho muito bonito e faria assim, esse tipo de penteado no meu cabelo. O que me impede é a sociedade, principalmente minha família, porque vão dizer que esse estilo de cabelo não é cabelo para homens, sim para mulheres. E aí, outro tipo de pergunta que eu fiz, dentre várias perguntas que eu fiz, né, a todos,
é que se eles consideravam que se existe cabelo bom ou ruim. E aí um deles falaram que o cabelo bom é o cabelo liso e o cabelo ruim é o cabelo crespo, o cabelo cacheado, o cabelo que é trançado, feito esse daí que tem na imagem, e desse tipo de cabelo aí é Black Power. Já outros dizem que não existe cabelo bom nem cabelo ruim. Há diferentes tipos e características de cabelos. E o que me atentou mais nas análises das entrevistas é que alunos de séries de sexto, sétimo ano têm mais, como é que eu posso falar? Tem mais amplitude em falar corretamente esses termos, que não há cabelo bom e nem cabelo ruim, do que alunos de séries avançadas do nono ano, que daí vem de uma fala totalmente preconceituosa. E em relação a uma entrevista, que eu entrevistei um aluno do nono ano também, em relação à estética capilar, ele tem um cabelo, se autodeclara branco, tem um cabelo dado luzes, né, que esses produtos químicos podem ofender as pessoas, e também que é uma forma de branqueamento, né, da população. E aí ele diz que nunca faria, né, um cabelo de estilo ou Black Power ou de tranças, um aluno do nono ano, branco de cabelo dado luzes. E uma coisa é que esses cabelos, tranças que vêm de origem negra, de afrodescendentes, não fazem mal algum, né, às pessoas, diferente desses produtos químicos, que podem dar várias reações alérgicas. Pode passar. E aí eu trago essa imagem que foi publicada no Instagram do Cefes, fazendo relação com o serviço social, né? E junto com a pesquisa, foi publicada no Diário Oficial a Lei 13.935, 2019, que garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de educação básica. E aí foi que eu pude ver, né, que o serviço social dentro dessas escolas faz uma diferença muito grande, porque o assistente social ele pode estar atuando dentro da escola, contribuindo para essa construção, né, da identidade negra no espaço escolar, junto com o psicólogo, porque temos bases para isso, e não deixar só na responsabilidade da escola ou até mesmo das professoras. Pode passar. E aí eu trouxe um dos princípios do nosso projeto ético-político do serviço social, que é empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Né? Mais uma prova que, mais que tudo, o mais rápido possível, as escolas, elas não são todas escolas que têm assistentes sociais, e sim, e que precisam, o mais rápido possível, não só na atuação de uma forma de eliminar o racismo nesses espaços escolares, mas das diferentes formas de violências que está aí, né, dentro da sociedade, dentro do dia a dia desses estudantes, e que são violências adoecedoras, torturadoras, que fazem mal aos estudantes, principalmente os estudantes que são violentados em salas de aula por seus colegas, ou até mesmo em casa, na comunidade em que eles vivem. E aí, a pesquisa, dentro dessas entrevistas, a gente teve, eu e a professora Elizabeth, uma coleta de dados muito grande. Para vocês terem noção, o relatório final ele deu 13 páginas. Foi impossível colocar a parte das entrevistas dos estudantes, porque requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo, de análise mesmo, porque foi muitas categorias que, através das falas desses estudantes,
despertou, né, um olhar assim mais profundo, que carece mais de profundidade desses conceitos que saíram, né, pelas palavras deles. E aí a gente pretende, né, terminar esse artigo dessa pesquisa assim que esse relatório final for aprovado, e assim submeter a eventos, e assim poder apresentar por completo e contribuir bastante com a cidade de Palmares, não só com a cidade e escolas da cidade de Palmares, como da Mata Sul também. Pode passar. E aí foram as principais referências que eu utilizei, né, na criação desse relatório final. E foi basicamente isso, gente. Espero vocês terem gostado da apresentação, tanto da professora Beth, que apresentou o plano completo, como eu agora apresentei a minha da pesquisa, né, que terminei no mês passado. E dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui, né, compartilhando conhecimentos ricos e que podem contribuir para uma sociedade totalmente sem preconceito, sem opressão e sem violência. É isso, eu agradeço pela oportunidade. Antônio, a gente que agradece, querido, por sua apresentação. Eu queria convidar a professora Elizabeth Conforado também para estar aqui com a gente. Eu fiz a pergunta para a Beth, quem respondeu foi o Antônio, né? Tá ótimo isso. Mas eu queria colocar vocês também aqui à disposição dos colegas que estão na nossa live agora, mas assim como eu fiz uma questão para a Beth, eu peço que ela aprofunde, né? Aí seu fã-clube, Neto, seu fã-clube está aqui. Eu queria que você falasse, Neto, teve uma coisa, se eu entendi bem, na questão dos cabelos dos meninos, quando você perguntou para eles a questão dos cabelos trançados, né? E você fez uma reflexão acerca do que a sociedade pensa, mas do que os núcleos familiares que reproduzem, né, e vivem nessa sociedade também, colocou. E aí me parece que você colocou que o entrevistando disse que a família dele não gostaria porque seria um cabelo de mulher, esse cabelo de trança seria um cabelo para mulheres. Foi isso que você falou? Isso. E aí, eu queria que você depois pensasse um pouco aí. Porque eu fiz a Uma coisa pergunta, da né? pesquisa. Sim. Deixa a Beth responder primeiro, depois você responde. Eu queria que você falasse um pouquinho, Neto, sobre essa associação que tem entre a questão da raça e de gênero, né? Que o cabelo ser trançado para aquela família seria um cabelo para mulheres. Mas deixa a professora Beth responder primeiro a questão, enquanto a gente também aguarda a manifestação dos colegas que estão aqui. Eu quero só dizer que o Neto, ele não concluiu a pesquisa ainda, né? Ele, assim, quando ele fala do relatório, esse relatório é um relatório parcial que a gente encaminha, porque a gente trabalha da seguinte forma: a gente apresenta os relatórios parciais e depois a gente apresenta a pesquisa como um todo. Então, a gente vai passar agora pela segunda etapa, que é analisar os dados. Então, ele parou a coleta de dados, né? Foi encerrada, e que já deixou ele assim com os olhinhos brilhando, ele foi picado pelo bichinho da pesquisa. Eu acho isso fantástico, quando um aluno ele consegue dizer assim, nossa, foi tão interessante fazer a pesquisa, foi tão interessante, porque me lembrou muito, né, chegando quando eu fui fazer minha primeira pesquisa, que eu levei um crachá desse tamanho, parecia que o crachá era assim, a porta de entrada, era a credencial de entrada no mundo da pesquisa, mas eu queria um crachá, e fizeram um crachá gigante para mim, como pesquisadora, quando eu fui fazer minha primeira pesquisa na graduação. Até porque é o seguinte, eu fui fazer uma pesquisa com prostitutas, então era uma forma de me diferenciar delas, era botar um crachá gigante, dizendo que eu era pesquisadora, né? Porque era muito meninota. Mas eu acho importante quando o Neto ele brilhou os olhos no sentido de mostrar
o quanto é importante fazer pesquisa, o quanto é importante fazer pesquisa de campo. Não quero, de forma nenhuma, desmerecer as pesquisas bibliográficas, muito pelo contrário. Elas são pesquisas extremamente árduas, cansativas. Difíceis. Uma excelente pesquisa bibliográfica, ela realmente faz com que o pesquisador se debruce de uma maneira muito não vou chamar de cansativa, mas muito trabalhosa, muito mais trabalhosa. A pesquisa de campo, ela tem todo um processo que é uma delícia você fazer pesquisa de campo, mas depois tem um momento que, assim, sou eu e aquele montão de dados, para onde eu vou com esse trem, né? E é nesse momento que ele está. Então, a gente vai começar agora, a partir da coleta de dados, a fazer o dissecamento dos dados, a seleção dos dados, para começar a analisar as categorias que a gente andou definindo. Então, ele vai para a última etapa da pesquisa. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, Marcela, na realidade, a escola que a gente foi, que foi escola base de pesquisa, ela não tem assistente social e nem psicólogo, né? Ela tem uma orientadora pedagógica só, e professores e gestão. Com relação à lei, eu acho que a lei ela traz esse contributo no sentido assim de que o assistente social tem que traçar o seu plano. E um dos pontos do plano do assistente social hoje, pelo menos na realidade que eu vejo aqui na Paraíba, é fazer uma incursão na educação antirracista. Mas a gente tem que entender que a educação antirracista não é uma caixinha que você vai abrir e vai jogar pó dourado em cima de todo mundo. É uma formação. Por isso que os dados, tanto os planos, as pesquisas pequenininhas estão apontando, está dando para a gente compreender que há uma necessidade muito grande de fazer uma educação continuada. Aliás, a educação continuada ela é necessária em qualquer instância, mas no campo da educação isso aí está sendo assim para ontem. Para onde? Porque a gente encontra bullying, a gente encontra perseguição, a gente encontra uma leitura muito exótica da negra que chega lá, que tem uma anca gigante, que botou seu cabelo para cima. Ela é, inclusive, sempre identificada como aquela pessoa que vai representar a questão negra. Então, ela vira quase que um objeto de exploração. Só que agora, de exploração de estética, que ela agora assume como estética dela. Então, fica muito essa coisa da descoberta, do olhar muito do exótico. E não é uma educação antirracista, não parte por aí, né? Então, a pesquisa está dando para a gente assim, tanto subsídio, né, que além das diversos artigos que a gente vai estar produzindo, porque são 6 pesquisadores, né, envolvidos, 7 comigo, a gente vai ter essa questão mesmo desse material, que vai ser um material que vai estar dando margem para a gente poder garantir formações bem mais focadas. Então, a pesquisa está trazendo muito isso. E aí, eu acredito, sim, que com a entrada de assistentes sociais, esse diferencial tem que acontecer. Porque senão a gente vai estar reproduzindo, dentro do espaço educacional, uma opressão pior do que quando não tem assistente social. Eu não quero dizer que as assistentes sociais e as psicólogas vão salvar a educação no Brasil, vão salvar o mundo. Não. Né? Por favor, não coloque na gente essa responsabilidade única. Né? E nem acredito que uma política pública também resolva a solução dos nossos problemas. Mas eu acho que a gente pode fazer um diferencial na nossa atuação enquanto assistentes sociais, no campo da educação, pautando essas questões. Né? E aí vendo que não é só o aluno que precisa de educação antirracista, é a estrutura educacional que precisa de educação antirracista. Porque desde o porteiro, que é racista, a gestão é racista. A política educacional é racista. Né? Então, é uma desconstrução que tem que ser uma desconstrução por dentro do sistema. Então, entendo... Agora, Beth, o que você está trazendo é tão importante, Beth. Uma só dentro ela é uma só dentro do espaço educacional e, às vezes, uma para cobrir 10 escolas. Não tem como. É difícil. E o que você está trazendo faz a gente refletir também para dentro do serviço social, né? Sim. Nós precisamos que as nossas formações incluam a discussão de gênero, de raça, de uma forma contundente. Uhum. Contundente, porque essa necessidade que você está vendo aí na escola, no Fundamental 1 e 2, é uma necessidade que já está batendo nas portas das estruturas de educação há muito tempo. E nós temos cursos que resistem, que não colocam, que dizem que é discussão transversal, que botam esse debate, às vezes, como algo optativo, ao invés de botar lá como algo estruturante do curso.
Então, esse debate que vocês trazem da Neca do Pitó e essas experiências e esses conteúdos servem para a educação básica e servem também como alerta para nós na educação superior. Só para você ter uma noção, a lei, né, que implanta a discussão no âmbito educacional, do nível fundamental e médio, fez o ano passado 20 anos. E muito pouco se avançou. Né? Se a gente vai para o âmbito das universidades, é a mesma coisa. Agora é que alguns cursos estão implantando as disciplinas como obrigatória. Né? E poucos cursos. O Serviço Social da UPE colocou gênero, raça e geração como obrigatória, né? Para atuar agora no currículo de 2025. Novo, né? Mas tem essa coisa assim, da transversalidade que eu chamo muito mais ação para inglês ver. É quase um passant. É tão transversal que você nem viu quando passou. Porque é uma coisa assim que transversalizar é entrar no outro conteúdo com esse conteúdo, é trocar. Mas a ideia de transversalidade é assim, à margem, né? Nas margens, né? Nas beirinhas, né? Nas beiradas do conhecimento. Tipo assim, quando ninguém tiver nada o que fazer, aí bota lá um videozinho para discutir sobre cultura antirracista, né? Mas não está pautado. Como resolver isso com um videozinho, né? Não dá para resolver isso com um videozinho em uma disciplina. Neto, você está aí? Neto está caindo. Caindo. Ih, sumiu. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção... Cadê Neto? A internet. Daqui a pouco ele volta. A internet, né? Tá ruim. Desculpa, meu lindo. E o que a gente queria ver mesmo... A internet está um pouco ruim. Que tá ruim. Mas, assim, se você puder falar um pouquinho, Neto, dessa sua sensação, né? Horrível hoje. Tem opinião própria. A internet é ótima quando funciona. Quando não funciona também, a gente não há o que fazer. Mas se você conseguir nos ouvir e você puder falar um pouco mais da sua experiência como estudante e pesquisador com essa temática, seria muito importante para que os alunos que estão aqui também possam, e as pessoas que vão ver depois a nossa mesa, possam entender a importância dos alunos todos pesquisarem temáticas que são importantes, que são relevantes, né? Fique aí à vontade, porque eu acho que é um registro importante, um depoimento importante que você traz para a gente. Tá. Foi o meu primeiro de pesquisa. Primeiro projeto de pesquisa. Antônio, tente fechar. Fecha aí a sua câmera para ver se você, pelo menos, a gente te escuta melhor. Fecha aí a câmera para ver se a gente te escuta melhor. Não é bom, mas é para a gente não perder o seu depoimento. Melhorou? Pronto, consegue aí. Fala. Melhorou, né? Sim, fala aí que a gente consegue te ouvir. Estava falando. Como eu estava falando, meu primeiro projeto de pesquisa. E aí fui com muito medo, mas ao sair de lá, acho que eu passei o mês todinho, né, fazendo pesquisa lá, saí encantado e ao mesmo tempo, assim, com muitas dúvidas e com muita vontade de analisar o que eu estava pesquisando junto com a professora Beth. Na mesma hora, mandava áudio para ela dizendo: olha, professora, analisei isso, analisei aquilo. E é uma experiência, assim, que não dá para explicar. É uma experiência muito boa mesmo, e que serve de muito fortalecimento acadêmico para nós. E assim, ao mesmo tempo um aprendizado e ao mesmo tempo uma triste realidade, né, o que vem acontecendo nas escolas. Porque como a senhora me fez falar um pouco mais sobre, né, a questão da opressão de raça e de gênero, é uma coisa assim absurda. E a de gênero, na maioria das vezes, dentro da própria família, né? Que foi o que o estudante me falou. Não tem nada inventado aqui, está tudo gravado. Ele dizendo que
gravações, claro que não podem ser expostas, né? Devido ao comitê de ética, devido ao respeito ao estudante também. Temos aqui lá a imagem do estudante de menor. E aí ele fala, né? Eu não vi nenhum estudante dizendo que faria um cabelo Black Power ou de estilo de tranças pela resistência, ouvido uma resistência negra, e sim por achar bonito. Não vi de jeito nenhum falando isso. Mas assim, já outros têm uma resistência bastante assim dura, né? E que a gente vê que é por conta da família, que se botar um cabelo desse é porque é mulher, é porque é homossexual. E aqui no interior isso tem que ser trabalhado. Porque pense em uma região, eu não estou naturalizando, mas é uma região assim que aqui no interior de Pernambuco, que isso está muito impregnado. Racismo, violência de gênero, que menino usa azul, menina usa rosa, nada de boneca preta e se boneca branca. Isso está em uma situação aqui aterrorizante. E que com esse projeto de pesquisa, não só comigo, né? Outros estudantes já passaram e outros estão por vir, porque é um projeto guarda-chuva. Isso pode ser trabalhado nas escolas, com muito... E que pode ter muito resultados, né? Depois desse projeto aí, depois de que essa pesquisa for lançada de uma vez por toda, com todos os resultados obtidos, e que eu acredito que dá um livro gigantesco e que a gente vai poder contribuir muito para esses estudantes e para a sociedade para a cidade de Palmares e a região da Mata Sul. Só tenho a agradecer a minha orientadora, a professora Elizabeth, porque sem as explicações dela, sem o apoio dela, nada disso estava acontecendo, né? Nossos compartilhamentos de conhecimento, apesar dela longe, por causa da ausência dela, mas conseguir dar conta. E o que eu desejo, né, aos estudantes é que eles se empenham nos projetos de pesquisa e extensão, que é muito bom, e aí já me despertou tema para TCC, que até agora eu não tinha nenhum. Estou estudando na disciplina de pesquisa, né, que a gente já começa a delimitar o nosso tema de TCC aqui na UPE. E aí eu não vou mudar de assunto de jeito nenhum, porque assim, foi um assunto que eu gostei muito, foi uma linha de pesquisa que eu me encontrei de verdade, e que se eu fosse mudar para outro tema, seria muita burrice minha, porque é um tema amplo e que dá para fazer, acho que, mais de um TCC. E é isso, minha gente. Minha experiência foi essa. Obrigado pela atenção de todos e todas. Eu acho assim que essa questão, quando o Neto coloca, né, que não mudar, é porque ele iria começar tudo do zero, iria começar um tema, problema, quer dizer, já está com um trabalho imenso, né? E que, assim, o que mais me emocionou quando o Neto ligou para mim com relação à pesquisa, ao trabalho de campo, é porque até então ele estava muito envolvido com leitura, com categorias, com não sei o quê, com metodologia, até a gente formatar o questionário, né, o roteiro de entrevista, até ele receber o termo de livre consentimento esclarecido, até ele receber, fazer o crachá de pesquisador e se apresentar na escola. Quando ele chegou lá, que disse agora é de verdade, ele me ligava todos os dias, olha, professor, eu entrevistei, disse que professor, um livro didático, assim, um livro didático, e tirava foto. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, se revelou muito, né, a ação do Neto, enquanto a minha descoberta também enquanto pesquisadora, quando eu comecei pesquisa também em quinto período na Federal de Pernambuco. Né? E aí eu tive a graça de ter a Anitta Aline Albuquerque Costa, que me disse, você quer aprender pesquisa? Eu disse, quero, sente aqui. E eu sentei do lado dela durante 2 anos da minha vida, para poder aprender pesquisa, aprender metodologia, aprender tudo. Então, assim, eu bebi de uma fonte muito, muito próspera. Né? E nem sempre tem professores que têm essa habilidade, eu tenho
né? Esse apego à pesquisa. Essa vontade, né? Essa Eu vontade. sinto muita falta de não estar em pesquisa, né? Eu fico sempre nos primeiros semestres, mas esse ano eu vou começar a dar umas guinadas, ficar no primeiro, mas também ficar nos últimos anos, para poder garantir essa questão, porque as pessoas estão começando a fazer só descritivo, né? Só relato de experiência, e que esses relatos de experiência eles podem ter uma análise crítica, ele pode ter uma análise fundamentada em teorias, né? Não é descartar, mas assim incrementar. Mas isso se dá a partir de uma leitura que você tem sobre pesquisa, né? Sobre investigação. Então, assim, o despertar, ele despertou com o quê? No quinto período, para poder fazer pesquisa, né? E, assim, eu quero até destacar uma questão de todos os 6 alunos que vão fazer pesquisa, estão fazendo pesquisa comigo, as 4 que já saíram, elas fizeram pesquisa durante um ano, voluntária, elas não receberam uma bolsa. Os projetos foram aprovados sem bolsa, e eu fiz a seguinte pergunta: quer que eu oriento sem bolsa, eu oriento com bolsa ou sem bolsa, né? E elas disseram, não, professora, a gente quer sim a orientação, a gente quer para o currículo da gente, mas a gente quer aprender pesquisa. E o Neto foi a mesma coisa. Quando eu disse, olha, Neto, foi aprovado o seu projeto, foi aprovado logo 2. E a outra aluna disse, professora, não é essa a minha temática, eu não estou muito afim. Eu disse, tudo bem. E aí o Neto assumiu isso, não, eu quero fazer pesquisa sim. E agora a gente vai estar selecionando mais um aluno que pegue esse segundo projeto, né, que foi aprovado, para que a gente possa fechar com chave de ouro, e vai sair sim. O resultado da pesquisa vai ser o livro Nega de Pitó, que vai contemplar todos os resultados dos diversos planos de pesquisa. Então, a proposta, além da gente estar convidando alguns autores que discutem a questão racial, aqui da Federal da Paraíba, e que discutem a questão decolonial, também a professora Domênica Rodrigues, que vai ter o seu capítulo garantido, e a gente vai fazer um livro bem robusto, bem bonito, e lançar o Nega de Pitó para o mundo, né? Porque a ideia é essa, é socializar os achados. Ô, Beth, então explica para o pessoal que não é que tem gente aqui ó, do Rio Grande do Sul, tem gente aqui do Pará, tem gente aqui da Bahia que talvez não entenda o que é o nega de pitó. Explica essa expressão aí do nega de pitó. Nega de Pitó é como a gente chama as meninas negras que têm seus cabelos reduzidos a um pitó. Então, elas têm aquele velho pitózinho, que é ou aqui, né, que fica aqui assim, ou o pitó maior, que é isso aqui. Isso é um pitó. Então, normalmente, o que elas fazem? Elas enrolam os cabelos a ponto do cabelo ficar quase que pregado no couro cabeludo, né? E quando você tem um cabelo que não é cacheado, ele fica assim, né? Ok. Mas quando você tem o cabelo crespo, esse cabelo ele é enrolado e ele fica aqueles 2 pitózinhos. Não sei se vocês já viram aquelas bonecas namoradeiras, que elas ficam assim, 2 pitóis. Todo o cabelo é repartido em 2 pitóis. Então, o pitó é esse. O pitó foi engraçado que a gente publicou um artigo numa revista internacional, e para traduzir pitó para o inglês foi pau, viu? Para traduzir, o pessoal entendeu o que era nega de pitó em inglês, foi difícil, mas eles entenderam, né? Mas a ideia é fazer com que até essa questão vocabular e mostrar um Brasil por dentro, né? A proposta da pesquisa sempre é nesse sentido. Oi, Leto. Antônio, se for falar, fecha a câmera, que infelizmente está assim, mas a gente não quer perder o seu depoimento. Mas fecha a câmera que o som vem direitinho, viu? E, assim, um dos resultados dessa pesquisa, que foi o trabalho de Sandrine, virou um TCC. Então, é esse TCC que a gente vai estar condensando na pesquisa, né? Vai ser um dos capítulos do livro, o das outras meninas também. Então, tem muita coisa boa para a gente estar mostrando. E a gente vai estar intercalando esse livro com autores que discutem, né? Faz uma discussão decolonial, que nessa proposta decolonial vem mostrando que é possível fazer uma leitura da raça negra a partir da raça negra, a partir do que ela representa, o que ela vive, né? E a gente, quando conseguiu chegar até lá, a gente conseguiu pegar depoimento de negros, meninas e meninas, e professores negros e negras. Né? Então, assim, foi a fala deles. A gente só fez a mediação, né? E a coleta de dados. Mas, assim, a gente está conseguindo ser o mais fiel possível do que eles conseguiram traduzir para a gente, né? Através das entrevistas, para que a gente possa mostrar, dar voz, né? Dar espaço
a quem sempre ficou na invisibilidade. E eu quero até agradecer e parabenizar a acolhida da escola, né, ao nosso projeto, e a sensibilidade das professoras, tanto a de geografia quanto a de história, que são pessoas assim guerreiras, né, assim, que conseguem fazer um trabalho pedagógico com tão pouco recurso, mas com tanta riqueza, né? Assim, quando eu chegava lá, estavam as oficinas com papel reciclado, com casca de ovo, com não sei o quê, com papelão, e elas conseguiam, coisa que você diz, não tem Canva, então não dá para fazer. Ela fazia sem Canva nenhum, né? Ela conseguia Perfeito. fazer algo lá com um recurso muito de que ela tirava do bolso, de que ela pegava a roupa velha e levava lá o material para poder fazer as abaiamentos. Então, é possível ter uma educação que encoraje, né, quando a gente consegue ver esses exemplos. Né? Porque qualquer mínima E essas dificuldade. professoras fazem diferença, Beth. A gente Em qualquer tem mínima dificuldade, nós, professores universitários, não posso fazer, não. Não está o projetor aí para poder. Né? E elas realmente não têm esses recursos, não. É o papel reciclado que vira, é o plástico, é a fita, que vira material didático para elas poderem ensinar. Né? É bem interessante esse contexto do ensino fundamental. Nós temos muito que Sim, professoras. agradecer ao ensino fundamental. Pode falar, Beto, Neto, por favor. Sim, vou falar. Na jornada, agora na Paraíba, quando eu apresentei, aí tinha um estudante de sexto período, de serviço social, lá de Recife. E ele disse, eu me emocionei com esse teu tema de pesquisa, por causa justamente do Nega de Pitó, que ele disse que passou a infância dele toda escutando o povo de onde ele morava, chamando as irmãs dele, olha a Nega de Pitó passando. E ele disse que nunca ouviu trabalho nenhum referente a isso, sobre Nega de Pitó, né? E que aí que essas pessoas claramente abusavam, né, dessas irmãs dele, com o racismo aí na forma da estética capilar. E é isso, né? O lugar da pesquisa, gente, é de revelar o que parece que é óbvio, mas não é, né? É de dar visibilidade, conceder sentido, análise. Essa é a grande importância da pesquisa. A pesquisa não nos afasta do povo, a pesquisa nos aproxima do povo. E aí a gente precisa ter pessoas que façam pesquisas assim, né? Fazem pesquisas com o povo, devolvem a pesquisa a quem foi fonte dos dados, quer influenciar o destino dos lugares. Esse é o sentido de se fazer pesquisa, né? Nós somos aqui profissionais do serviço social, pesquisa para nós é instrumento de trabalho e também instrumento de luta, não é outra coisa. Meus amores, eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, pelo percurso, pela pesquisa, me solidarizar a vocês com as necessidades da educação básica, que são muitas e que estão chegando, já chegaram na educação universitária, que a gente saiba fazer uma prática antirracista de qualidade, né, realmente inclusiva, realmente que não exclua, e que nós tenhamos mais pensadores, pesquisadores e profissionais que se avizinhem dessas temáticas, como a temática trazida por professora Beth Acoporado e Antônio Neto nessa noite. Agradecer a presença deles aqui, dizer que a UFRB, através do Reconcitec, está aberto à UPE, para que ela possa vir e mostrar as pesquisas, os resultados, os impactos da extensão. É para isso que existe o Reconcitec, para a gente fazer essa superfície de contato entre as universidades. Ninguém é feliz sozinho, ninguém é pesquisador sozinho, ninguém é assistente social sozinho. A gente tem que trabalhar com a solidariedade de classe, nos apoiarmos mutuamente e, dessa forma, a gente ter resultados como esse que está sendo mostrado aqui. Queria passar a palavra para a professora Beth Acoforado e logo depois para Antônio, para que vocês possam fazer as suas considerações finais, as suas despedidas, e agradecer pela brilhante explanação aqui nessa mesa, mas, sobretudo, pelo trabalho sendo feito com seriedade
com envolvimento, com resultado, e pensando em pessoas para além do nosso umbigo, né? Não é a pesquisa feita para o pesquisador, é a pesquisa feita para as comunidades. Isso faz uma diferença muito grande. Professora Elizabeth? Não, eu quero agradecer, né, em nome da UPE, esse espaço que a UFRB proporciona a partir do Reconcitec, para que a gente possa estar apresentando e trocando produção de conhecimento, né, através da pesquisa. Dizer que a gente precisa estar fazendo essas trocas, sim, são importantes, tem muita produção boa. A gente acabou de sair de uma jornada Nordeste de Social com títulos e produções assim riquíssimas, muita gente boa está produzindo. Né? Eu vi muita produção bacana com relação a uma educação antirracista, a questão digital, a questão do trabalho em rede, e a gente precisa estar fazendo essa troca mesmo. Eu acho que a função da universidade é abrir espaço para isso, né? E quero estimular vocês da UFRB, vocês da UPE, vocês das universidades que estão nos assistindo aqui, que colhem com os professores que desenvolvem pesquisa, gente. Eu sei que fazer extensão é bacana, é muito mais estimulante e muito auê também, muita festinha. Eu gosto da extensão também. Elas são sérias. Ensino, você já desenvolve fazer os trabalhos de ensino, mas as pesquisas, sempre que houver oportunidade de PIBIC, perceba que vocês são capazes. Qualquer aluno é capaz de ser pesquisador, qualquer um. Basta ele ter um foco, basta ele ter uma orientação bacana, né, que pegue na mão, que mostre os passos e que pode produzir algo bom. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou tendo retorno de alunos. Eu não me emocionei muito com um ex-aluno meu, um egresso da UPE, que ele foi aprovado em primeiro lugar na UFRJ. Né? Ele foi me orientando de pesquisa, foi me orientando de PFA, foi me orientando de graduação. Então, hoje está lá, né? Galgou o espaço, saiu. Foi um aluno que foi comigo para o Uruguai fazer intercâmbio. Então, são resultados assim que não é porque foi a professora Beth, mas são resultados que a gente começa a ver que, poxa, fez toda a diferença a gente acreditar e apostar no aluno. Né? Então, passar em primeiro lugar na UFRJ não é para qualquer pessoa. A concorrência é gigantesca. Mas eu fico feliz com a aprovação do Vinícius e desejo a ele toda a sorte do universo. Ele merece. E também Neto, já que foi picadinho pelo mosquito da pesquisa, o mosquito do ensino e da extensão, aprofunda, que eu acho que vocês passam muito pouco tempo, vocês menos esperam, sai, são 4 anos que passam rápido. Então, o que puderem aproveitar de extensão, de ensino, de pesquisa, de discussões para além do serviço social. A gente sempre fica dentro de uma instituição que tem vários cursos, então bata na porta da história, da filosofia, da sociologia, né? Vá descobrir o que a pedagogia pode ofertar, vivenciar a universidade na sua integridade, na sua dimensão de universidade, não ficar só 4 aninhos lá com o seu guetinho do serviço social, se lançar, e tem muita coisa para aprender. Desde já, obrigada, professora Marcela, obrigada ao UFRB. Obrigada, professora Beth. Pode falar, Antônio. Depois tem a foto oficial, viu? Dando uma risadinha para a gente poder publicar a foto. Ixi, Antônio congelou. Né, professora Marcela. Aqui que como MEDRB, agradecer ao PE, agradecer a todos os meus colegas que estão assistindo também. Divulguei e tem colegas também não aqui. E só agradecer mesmo, né? Da pesquisa, acadêmico e conselho aqui fundem entre mesmo em projeto de pesquisa. Ninguém tem nada a perder, só tem a ganhar e aprender muito, né? Com a realidade que está aí posta para todo mundo. E é isso. Agradeço muito pela oportunidade. E desde manhã estou apresentando esse trabalho, que a UPE está na Semana Universitária. Apresentei pela manhã. Foi outro momento bem proveitoso e que agora estou aqui. Agora dando uma pausa, porque desde a jornada até aqui foi só apresentações. Que bom que foi uma overdose, né? Você não pode dizer que você está tímido com a apresentação, que foi uma overdose de apresentação.
Já está liberado. Mas pegando esse gancho aí do depoimento de Antônio, é exatamente isso. A gente tem que ter a vivência universitária que a professora Beth falou, na sua inteireza, participar de tudo e, principalmente, gente, mostrar a cara. O que o Antônio está fazendo aqui hoje, na condição de discente, é mostrando a cara, dizendo para que veio, mostrando qual é o produto que ele já tem na condição de estudante dentro da Universidade da UPE, dentro do curso de Serviço Social de lá da UPE. Então, isso é muito importante. Isso ajuda vocês na vida profissional. Né? A gente não é outra coisa na vida profissional, a gente é o que a gente constrói dentro da universidade, o que a gente aprende, e aí a gente vai aprimorando isso quando sai da universidade. Então, eu queria já aqui também agradecer a monitora Sabrina, que nos deu essa força aqui. Muito obrigada, viu, Sabrina, por sua participação, pelo seu apoio e auxílio aqui nos bastidores. Vamos fazer a foto aqui para a posteridade. Sorriso. Sorri aí, seu Antônio. E agradecer a todos que estão aqui aparecendo, né, que estão aqui acompanhando o Reconcitec. Ainda temos muitas atividades no Reconcitec, por favor, acompanhem. Beth, muito obrigada. Antônio Neto, muito obrigado. E vida longa aos pensadores e pesquisadores que estão aqui no Reconcitec, aparecendo e se mostrando. Quem está aqui agora, por favor, pegue esse link e depois compartilhe com as pessoas. É muito importante, e não é só com estudante de serviço social. Compartilhe em sua comunidade, compartilhe com as pessoas de sua família. O conhecimento que a gente produz não é para ficar dentro da universidade. O conhecimento que a gente produz é para fazer com que a sociedade mostre o que é, veja como nós estamos estudando e aproveitem dos conteúdos que são produzidos para que a gente possa mudar formas de ver o mundo, comportamento. Só assim a gente vai ter uma sociedade diferente. Então, muito obrigada a todos e todas, e vida longa ao Reconcitec. Muito obrigada. Inovação. Muitas vezes, acreditamos que o novo nasce do desconhecido, quando, na verdade, as soluções mais transformadoras da humanidade estão enraizadas na ancestralidade. Os povos tradicionais, com suas práticas de cultivo, medicina, engenharia, comunicação, artes e muitas outras, garantiram a sobrevivência e a transmissão dos saberes ao longo do tempo. Inovar é sobre compreender e respeitar o passado para dar um passo adiante. Adiante? Será que estamos de fato avançando? Caminhamos para um futuro em velocidade 2x, como se fosse nosso direito explorar sem limites os recursos naturais, destruindo o que nos sustenta. Rios que secam, florestas que somem, terras que já não dão frutos. O nosso planeta nunca foi tão quente. Espécies não param de ser extintas, alagamentos, incêndios, furacões, cidades às escuras. Que avanço é esse? Ailton Krenak nos ensina que, em nome do progresso, estamos apagando séculos de sabedoria ancestral, como se o futuro pudesse existir com tamanho desequilíbrio. Unir a sabedoria ancestral à inovação é mais do que uma escolha, é um compromisso com o futuro. A cada prática tradicional que valorizamos, plantamos sementes de esperança e equilíbrio para gerações que virão. Junte-se a nós nessa jornada transformadora. Valorize, integre, inove. Reconcitec 2024. A inovação é ancestral.